estão te roubando o seu tempo e você nem percebe. Sim, irmãos, nós estamos tão atarefados ultimamente, com tantas coisas, com tantas preocupações, que a gente nem percebe quando estamos afastados de Deus, quando não estamos próximos da sua palavra e o tempo que não tiramos para Deus. Mas eu tinha preparado uma outra palavra para eu vir aqui falar, mas o Senhor mudou essa palavra e me deu outra. E como a obra é dele, irmãos, eu apenas obedeço porque a obra é dele. Então, o Senhor, ele tem falado ultimamente comigo sobre tempo, sobre fazer tempo para Deus. Em outros vídeos eu já vinha falando sobre isso. E o Senhor, hoje, ele diz para mim e diz para vocês, irmãos, porque para mim também, eu tenho uma vida que é muito atarefada. Ela é muito agitada, porque eu tenho quatro filhos e dois deles são pequenos ainda. Um tem 2 anos e o outro tem 1 ano. Então, enquanto você não está dando uma coisa para um, você está fazendo um para o outro e suas tarefas diárias também. Então a gente fica muito atarefado e o Senhor, ele tem falado sobre isso, sobre tempo para Deus. Por quê? Porque o mundo, ele é feito para nos atrapalhar daquilo que é o mais importante para nós. Para nós que seguimos a Deus, o mais importante é a presença do Senhor, porque sem Deus nós não somos nada, certo? Então o Senhor diz, fazer tempo para Deus. Tem uma coisa que eu aprendi no começo da minha trajetória com Deus, que eu quero passar aqui para você, que é assim: ore andando, ore em pé, ore deitado, ore andando na rua. Apenas nunca deixe de orar, apenas ore. Por quê? Porque a gente não pode perder a nossa conexão com Deus. Porque, irmãos, o mundo e todas as coisas que está nele vai passar. Mas a nossa vida com Deus, ela não passa. Então, ela não pode ficar aqui de último plano. Claro, irmãos, que Deus sabe que nós temos contas para pagar, que nós precisamos trabalhar porque nós vivemos num mundo capitalista e sim, nós temos conta para pagar, temos nossos filhos para alimentar, mas o Senhor diz apenas, faça tempo para Deus. Faça tempo para Deus, irmãos. Eu ia trazer outra palavra, mas ele quis que eu viesse falar sobre o tempo, porque às vezes nós estamos tendo o tempo roubado, o tempo de Deus, que era com Deus, roubado, e nós não percebemos, porque muitas são as tarefas que colocam para nós. A gente mal sai de casa e volta não sei quantas horas lá, que passou longe da sua família, longe de casa, porque tem que trabalhar, porque tem que dar o sustento. Então, o Senhor, ele entende que a gente vive no mundo capitalista e que eles colocam tarefas, nos atarefa para a gente perder o tempo, né? A gente acaba tendo o tempo todo consumido. Então, quando o Senhor ele falava comigo sobre isso, para que a gente fizesse tempo para Deus, porque o Senhor ele fala para mim e para você hoje, faça tempo para Deus. Nem que seja 10, 20 minutos, irmão, para orar. Se você estiver andando na rua, fala com Deus. Se estiver lavando louça em casa, fala com Deus. Se estiver lavando roupa, fala com Deus. Se estiver cuidando de menino, conversa com Deus. E tira aquele minutinho, tira aquele segundo para falar com Deus. Porque sem Deus nós não somos nada. Nós ficamos sem Deus, sem direção, sem força. Então, e para Ele... E para o Senhor, quando ele confirmou essa palavra, que ele queria mesmo que falasse essa palavra, ele confirmou na palavra dele, que é Lucas 5:16. Mas eu vou ler o 15 também, porque é quando Jesus cura um leproso. E no 15 diz assim: mas sua fama se espalhava ainda mais, e grandes multidões se reuniam
para escutarem e serem curados de suas enfermidades. Ele, por sua vez, no 16, ele, por sua vez, com frequência, se retirava para lugares solitários para orar. Então, ele confirmou aqui na sua palavra que Jesus, ele, por sua vez, com frequência, se retirava para lugares solitários para orar. Por quê, gente? Porque o tempo do Senhor Jesus, quando ele estava aqui, era muita gente que vinha para ele, muitas pessoas, para ele curar o dia inteiro enfermidades, expulsar demônios, pregar a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele sempre se retirava para lugares afastados para orar. Ele se afastava das pessoas para ele poder ir buscar a presença de Deus, porque ele sabia que precisava. E nós também, no mundo em que nós vivemos hoje, as batalhas que nós enfrentamos, as coisas que nós temos enfrentado, as perseguições, as situações que nós temos, que tem acontecido com a gente precisa da presença do Senhor Jesus. A gente precisa ser fortalecido por Ele. Então a gente precisa retirar-se para um lugar e poder orar para Deus. Ore para Deus, ore na sua mente. Fale com Deus, porque o Senhor, Ele entende, Ele sabe aquilo que nós estamos passando, mas Ele nos diz hoje: faça tempo para Deus. Faça tempo para Deus. Tá andando na rua, conversa com Deus. Ora. Ora em pé, ora deitado, ora andando, entende? A gente só não pode deixar de orar, a gente só não pode deixar de ter o nosso momento com Deus. Então ele tem dito aqui sobre tempo, fazer tempo, porque o nosso tempo ele tem sido consumido e nós temos sido consumidos todo o tempo em tarefas e nós estamos até sobrecarregados, acaba nos sobrecarregando, tirando a paz. E é só com Deus que a gente encontra paz. Então o Senhor, Ele te diz hoje, diz para mim e diz para você: faça tempo para Deus, nem que seja 10, 20, 30 minutos. Lê a palavra de Deus e fala com Ele. Amém? Agora, eu quero pedir para você que ficou até aqui. Se você gostou do vídeo, se o vídeo fez algum sentido para você, deixa a curtida nesse vídeo. Curte esse vídeo, irmão. Ajuda na obra de Deus, irmãos. Por quê? Porque eu estou aqui, porque o Senhor me pediu para estar. Porque pessoas precisam ouvir a sua palavra e precisam ouvir seus direcionamentos. Então, irmãos, eu estou aqui, a obra não é minha, não estou aqui para que você me veja, e sim porque o Senhor, Ele tem a obra. Essa é a obra dele. Se você quer ajudar na obra, ajude a obra, porque eu tive que estar aqui, porque o Senhor me chamou. Então eu estou aqui servindo ao meu Deus, servindo ao nosso Deus, com as palavras que Ele colocar em meu coração, com as palavras que Ele me disser que eu tenho que trazer para o seu povo, para os seus filhos. Então, se você gostou desse vídeo, curte ele e se inscreve. Amém? Deus abençoe.